E aí, pessoal? Boa noite a todos. Buenas noches a todos. Vamos hacer la revisión, ¿no?, que le ha prometido a ustedes. Siguen las personas ingresando, ¿no?
Ya tiene una buena cantidad, ya podemos empezar. Déjame compartir la pantalla con ustedes. Nosotros vamos a hacer hoy día, ¿no? Viernes, mañana, sábado y domingo. Ya no es obligatorio. No es obligatorio, ¿no? Anteriormente no hicimos porque yo tuve problemas con la internet, ¿no? Como ustedes saben, y hay un rompimiento de fibra que incluso ha perjudicado a ustedes, ¿no? En sus exámenes. Pero ya está todo normalizado y ya podemos pasar la revisión, ¿no? Ya, hoy día vamos a ver lo que es la parte de concepto. Ya, yo quiero y necesito que ustedes aprendan bien los conceptos, sí o sí. La cuestión del conceptos es la parte más fundamental para nosotros identificar y hacer la análisis de la gasometría. Si no sabemos el concepto, no vamos a llegar a ningún lugar, ¿ya? Yo voy a agarrar una pregunta del examen anterior que ustedes hicieron. Vamos a hacer ahí, como estuviese resolviendo esta parte, ¿ya? Acá hay un caso, voy a agarrar ese caso. Ahí tiene un caso clínico. Vamos a empezar con caso clínico, ¿no? Bien, cuando tenemos un caso clínico, ¿cierto? Cuando tenemos un caso clínico, como por ejemplo ese que estaba acá, ¿cierto? Ahí preguntaba, ¿no? Por ejemplo, en todo proceso patológico durante el curso fisiopatológico de la enfermedad podemos llegar a un resultado animadores, ¿no? Como para mejorar el paciente y también las secuelas de los eventos, ¿no? Las secuelas son conceptualizadas como lesiones o alteraciones que persisten o aparecen después de la remisión de una enfermedad. Perfecto. Ahí tenía una análisis de un caso clínico, ¿no? Que un paciente tenía una cardiopatía chagásica, com disnea de la consulta, também a auscultação pulmonar com ritmos crepitantes, a começado na base do terço médio, tem a seguinte análise de sangue. Olha o microfone, pessoal, de vocês. Já, aí tem uma gasometria, um pH 7,36, um PCO2 33 e um bicarbonato 22. Já, aí temos. E em esse caso, por exemplo, do exame anterior, pedia, não, para fazer a análise, não, acerca da asertiva verdadeira, não? Qual dessas alternativas, 1, 2 ou 3, era verdadeira em relação ao caso e também sobre o que é processo patológico. Então, você tem que correlacionar. Por exemplo, aqui é um caso de uma cardiopatia, uma miocardiopatia chagásica, certo? Aí tinha, por exemplo, o que é o processo patológico, a interação, não? E lá uno, por exemplo, decía, por exemplo, asertivas, ¿ya? Claro, essa é uma pergunta que nós vamos fazer a correção posterior, ¿no? Que todos de su examen, pero
de igual, vamos analisar agora, por momento, o que é a parte de gasometria. ¿Ya? Aqui poderia ter também esse mesmo caso, ¿ya? Poderia ter o mesmo caso clínico, por exemplo, na seguinte prova, e vocês têm por aqui, agora, diga os resultados acerca dos distúrbios ácido básico, não? Ou seja, temos a mesma pergunta, pero agora com análise de ácido base. Ou poderia ter, por exemplo, sódio, cálcio, potássio, magnésio, já? E vocês, com o mesmo caso, o mesmo paciente que tem uma miocardiopatia chagásica, já? O mesmo paciente, o mesmo caso clínico acerca do processo patológico, pero a pergunta diferente, perguntando, por exemplo, quais são os distúrbios hidroeletrolíticos que apresenta esse paciente, já? Acerca do distúrbio hidroeletrolítico. ¿Ya? Pero nesse caso vamos fazer a análise acerca do desequilíbrio ácido-base. Ya, a primeira coisa que nós temos que ter em consciência, ya, se está pedindo para hacer uma análise acerca ácido-base, eu tenho que me olvidar da história. Olvido a história, nada mais. Ya? Não me importa se tem 48 anos, não me importa se tem uma miocardiopatia sagásica, não me importa. Não tenho que ler essas coisas. ¿Ya? Yo leo solamente para leer nomás, pero yo no me voy a atentar a esos datos. ¿Ya? ¿Qué me importa para hacer una análisis de la gasometría? Poner un diagnóstico de disturbios ácido básico. Me interesa el pH, me interesa el PCO2, me interesa ahí el bicarbonato. Lo demás, nada de eso me interesa. No tienen que perder tiempo en el examen, en cualquier examen que ustedes van a hacer, leyendo esas cosas. A não ser que, por exemplo, pida a vocês que ponham um diagnóstico de distúrbio ácido básico e justifique, por exemplo, tem uma miocardiopatia chagásica. Você me explica o mecanismo fisiopatológico da miocardiopatia chagásica. Agora me explique como essa miocardiopatia chagásica ha desglossado, por exemplo, esse distúrbio ácido básico. Aí sim eu tenho que me atentar ao que diz o caso clínico. Pero no, ahora no. Hay un caso clínico, pero lo que me importa es el pH, PCO2 y bicarbonato. Nada más. Ok? Esqueçam o resto. Foca no pH, foca no PCO2 e foca no bicarbonato. A não ser que eu pergunte, classifique em, por exemplo, se for uma acidose metabólica, classifique em qual das justificativas, quais das etiologias, né? Etiologia, quais das causas pode ter gerado um anion gap alto ou um anion gap normal, uma normocloremia ou uma hipercloremia. Aí sim, aí vocês vão olhar por caso clínico e qual desses aqui justificaria. Qual justificaria? Foi a miocardiopatia chagásica. Aí se lá tiver letra A, tiver miocardiopatia chagásica, para vocês classificarem, aí sim vocês vão classificar. Vão dizer, não, doutor, aí nesse momento eu posso não me importar com o PCO2. Quem pode justificar? Vocês têm que ir lá naquela tabelinha para poder fazer a classificação. Será que foi os crepitantes aqui dos pulmões? Né? Então, são várias formas de interpretação. Mas nesse primeiro momento, eu quero que estejam atentos, já? Somente quero que estejam atentos a realizar a análise, já? La análise. O primeiro passo para a interpretação da gasometria é realizar a conceptualização de lo que é ácido e de lo que é base. Ácido é representado por el PCO2. Ácido é controlado não por el PCO2, é representado por el PCO2 e ele mesmo é controlado por los pulmones. ¿Cierto? É controlado por los pulmones. Se é controlado por los pulmones, é de origem respiratória. Ok? Perfeito. Agora, se eu digo que é base é representado por bicarbonato, ¿ya? Ou então,
bicarbonato real, es controlado por los riñones y decimos que es metabólico. ¿Por qué metabólico? Porque afecta todo el sistema. Metabólico. ¿Ok? Primeira coisa que temos que aprender: ácido e base. Que é ácido e que é base? Primeira coisa, já? Não tem que, por exemplo, se preocupar com valores normais. Ahorita não. A primeira coisa é identificar ácido ou base. O primeiro exercício. O que é ácido, o que é base. Já? Que é ácido? Ácido é quando existe uma concentração, já? Concentração de H mais. E base, ou álcali, é quando existe uma concentração inversa. Quais são os dois polos opostos de lo que é o pH? Que seria o potencial hidrogeniônico. Temos concentrações de hidrogênios e concentrações de hidroxilas. ¿Ya? Então, se ácido é a concentração de hidrogeniones, a base vai ser a concentração de hidroxila. ¿Ya? ¿Ya? Aí, concentração de OH menos. ¿Certo? Isso é a definição de ácido e definição de base. Base ou simplesmente álcali. Não? Álcali. Já? A acidez ou alcalinidade. Ok? Primeira coisa que tem que fazer é recordar o conceito de ácido e base. Quem representa ácido e quem representa base. E respeitar a regra. Tá bom? Tem que respeitar, tem que lembrar. Na hora de fazer análise, tem que lembrar. Vamos fazer exercício prático. Já. Vamos aqui. Aqui eu tô com os 3 grupos aqui, tá? Vocês estão separados. Eu vou fazer uma pergunta aqui aleatória aqui, para qualquer um. Eu vou falar o nome do grupo, o nome da pessoa e vai me dizer se é ácido ou base. Se for ácido, olha só. Se for ácido, se vocês considerarem que é ácido, tá? Agora sim, vamos olhar antes de a gente entrar lá, vamos ver aqui o valor normal. Tem gente que não sabe até hoje, tá? Esse dia tava me perguntando, pô, doutor, qual é o valor normal? Sacanagem, tá? 7,35 a 7,45. Isso no plasma humano, tá? Plasma humano. Tem que respeitar. Se tiver para baixo, é concentração de H+. Se tiver para cima, concentração de OH, ou hidroxila, tá bom? Se tiver para cá, vai ser ácido. Se tiver acima de 7,45, vai ser álcali. Ou, simplesmente, vamos traduzir esses nomes. Quando eu tenho um distúrbio, quando eu tenho um distúrbio do pH ácido, digo que é uma acidemia. Ok? Acidemia. Igual quando vocês terem, por exemplo, uma taquicardia. Não tem uma taquicardia? Taquicardia é quando tem uma frequência cardíaca superior a 100 latidos por minuto. Perfeito. Então, taquicardia. Agora, se eu digo que é uma taquicardia supraventricular. É outra coisa, não? Então, a primeira coisa que vamos pôr aqui é acidemia. Agora, se tem uma acidemia de origem respiratória, e eu digo que é uma acidose respiratória. Se tem uma acidemia de origem metabólica, por problemas renal, por problemas do bicarbonato, digo que é uma acidose metabólica. Pero a princípio,
O nome do distúrbio é acidemia. Igual que acá, se llama alcoolemia. Tem que respeitar isso. Não tem que poner acidose nem alcalose. Sim ou sim tem que respeitar. Se não respeita essa regra, vocês se vão se confundir. Ok? Agora sim, agora vamos ao exercício. Acá eu tenho o grupo 3. Me aparece acá Antônio. Antônio, 731. Qual seria a tua resposta? Qual seria a tua análise para 731? Se eu tenho um pH de 731, como você classificaria ele? Em acidemia ou alcoolemia? Grupo 3. Nada? Arikson? Bora rapidinho, pessoal. Senão a gente toma muito tempo. O Arikson disse acidemia. Acidemia. Ok. Creio que todos concordam. A resposta está correta. Se chama acidemia. Ok? Bora lá. Grupo 2. Grupo 2, quem apareceu aqui? Alana. Alana apareceu para mim. Alana, Alcoolemia? 758. Seria uma alcoolemia. Alcoolemia. Isso, correto. Alcoolemia. Primeira coisa que vocês vão classificar é fazer esse exercício aqui, tá? Bora lá, grupo 1. Grupo 1. Tailine apareceu para mim aqui. Tailine, 735. Como é que você classificaria 735 de pH? A Tailine disse pra gente que seria um pH normal. Ok, então eu posso colocar aqui normal. Ou posso colocar também normolemia, tá? Mas eu coloco aqui normal, para não fazer confusão. Então, pH normal. Então, não é acidemia e não é alcoolemia. Se o pH está em 7,35 até 7,45, é um pH normal. Perfeito. Bora aqui no grupo 3 de novo. Grupo 3. Mariana. Mariana, eu tenho 7,34. A Mariana disse que é uma acidemia. Ok, resposta correta seria uma acidemia. Maravilha. Ok. Agora eu tenho aqui, né, o meu caso clínico. Eu tenho um pH de 7,36, vou colocar aqui, certo? pH 7,36. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui para no grupo 2. Deixa eu rodar aqui. Para o Paulo. Paulo, um pH de 7,36. Qual seria a condição desse pH? Nada. Natanael, apareceu para mim. Opa! pH ácido, doutor. 734, 735. 735, seria ácido? Seria um ácido. Será? Sim, senhor. Normal, doutor. Normal. Alguém falou que tá normal. Alguém falou que tá normal, alguém falou que tá ácido. E aí? Normal. Normal, doutor. Tá normal, pessoal. Tá bom? Não vacila. Ó lá. 7,35. Depois de 35 vem o quê? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 7,45. Se tiver nesse intervalo, é normal. Eu tenho quanto? 7,36. Não caia na pegadinha, tá? Às vezes a gente coloca aqui, ó, eu vou colocar aqui normal, mas bem próximo do alterado. Dá erro. Atentos, tá? Então, nesse caso aqui está normal. Vai interferir no meu diagnóstico se ele tiver normal? Não. Quando eu tenho um pH normal, deixa eu fazer outra pergunta aqui, para vocês ir pegando o conceito. Grupo 1. Apareceu para mim aqui a Gisele. Gisele Pani. Gisele. Se eu tenho pH normal, quais são as duas possibilidades que existem com o pH normal? Você sabe? Nada? Gustavo, apareceu para mim? Gustavo falou para nós que seria compensada e não compensada. Não, ainda não. Ainda não é o momento, tá?
Mas deixa eu responder. Quando eu tiver um pH normal, só existe duas possibilidades. Ou ele está normal, a gasometria está normal, não tem nenhum distúrbio, ou pode ter um distúrbio, ou pode ter dois, ou até três. O que eu quero dizer com isso? Qual é a minha resposta para isso? pH normal não significa nada. Tá bom? Se vê um pH normal, analise o resto. Tá? Não quer dizer nada. pH normal não quer dizer nada. Próximo passo. Qual seria o próximo passo? Analisar PCO2 e analisar bicarbonato, né? Então eu tenho um PCO2 de 33 e um bicarbonato de 22. Vamos começar com o PCO2. Quais são os valores do PCO2 normal? Qual é o valor normal do PCO2, pessoal? 35 a 45. De 35 até 45. Igualzinho lá do pH, 35, 45. Eu tenho de quanto? 33. Se tiver para baixo, é acidemia. Se tiver para cima, alcoolemia. Se está menor que 35, é uma acidemia. Se estiver maior que 45, alcoolemia. Ok? Tenho um pH de... Um PCO2 de 33. Se tenho em 33, o que seria? Acidemia ou alcoolemia? Acidemia. Acidemia ou alcoolemia? Alcoolemia. Alcoolemia, doutor. Alcoolemia. Doutor, Já, Sara atento. Ana e Sara Fernandes estão pedindo para ingressar. Pode aceitar, por favor? Eu já aceitei elas, tranquilo. Vamos agora a um conceito aqui. Vamos a um conceito. Vocês têm que aprender um conceito, nada mais. Um solo conceito, vocês têm que estar atentos. Se vocês aprenderem o único conceito que vou dizer a vocês, vocês vão a transformar esse único conceito em 4. Ok? É o mais fácil. Quando existe aumento de ácido, provoca uma acidemia. Aumento de ácido causa uma acidemia. Ok? Aí eu pergunto para vocês, quem representa o ácido? CO2. Ah, então quem representa o ácido é PCO2. Certo? Agora bora para o outro conceito. Aprendeu esse? Decora esse. Esse vocês decoram. Os outros vocês vão aprender e é fácil. Olha só, tudo inverso. Vou inverter tudinho agora. Quando existe um aumento de base, provoca uma alcoolemia. Olha só, inverteu. Alcoolemia. Quem representa a base? Bicarbonato. Quem representa a base é o bicarbonato. Maravilha. Então, aumento de base ou aumento de bicarbonato provoca o quê? Uma alcoolemia. Tá bom? Traduzindo, se eu tiver um aumento de ácido, agora a pergunta é o seguinte, como é que eu consigo aumentar o PCO2? Pensa, eu tenho um problema lá, né? Eu tenho um distúrbio de uma acidemia. Uma acidemia aqui provocada pelo PCO2. Como é que eu consigo, através de um caso clínico, demonstrar para vocês, ou se cair na prova de vocês me justificarem qual seria o problema base? Como é que eu consigo aumentar PCO2? Como é que eu consigo aumentar o PCO2? Hiperventilando. Diminuindo a ventilação. O que mais? Hiperventilando. Broncodilatador, doutor, aumenta PCO2. Broncodilatadores, aumenta PCO2, ok. Hiperventilar, doutor, vai liberar PCO2, vai, né? Então é hipo, seria, sim? Se hiperventilar? Isso. Se eu hiperventilo, eu tô botando ele para fora, né? Isso, então eu tenho que segurar, então eu tenho que diminuir a ventilação. Mas se eu respirar rápido, não respiro oxigênio?
Sim, mas na medida que eu respiro rápido, eu também não expiro. Não é um processo conjunto, é inspirar e expirar. Então, bem, me corrige, professor. Não, tá na análise, só inverte, tá? Tá na análise, só inverte. Ok, então, a primeira coisa que você tem que fazer, aprendeu lá a acidemia e alcoolemia do pH. Agora vamos aprender do PCO2 e do bicarbonato. Aprendeu aqui o primeiro, ó. Aumento de ácido provoca acidemia. Aumento de base provoca alcoolemia. Beleza? Maravilha. Agora, se eu falar para vocês, se o ácido diminuir, o que acontece? Diminuição de ácido. O que eu acabei de falar? Vai inverter tudo. Então, vai provocar uma alcoolemia. Quem representa o ácido? PCO2. Oi. Fala. Tá, peraí. Já vai. Ainda só um segundo, pessoal. Deixa eu abrir uma porta aqui. Só um momentinho. Ok. Não. Não. Ok, já voltei. Bora lá. Então, se eu tenho uma diminuição de ácido, eu vou ter uma alcoolemia. Quem é o ácido? PCO2. Então, se o PCO2 diminuir, o que ele vai provocar? Uma alcoolemia. Beleza? Tem que aprender esses conceitos e respeitar, tá? São regras. As regras foram feitas para ser cumpridas. Se a gente não respeitar elas, a gente vai errar tudo, tá bom? Agora vamos para outra hipótese. Se a minha base diminuir, eu vou provocar agora uma acidemia. Viram que inverteu agora? Quem representa a minha base? Bicarbonato. Então, se o bicarbonato diminuir abaixo do valor normal, ele vai provocar uma acidemia. Se ele aumentar, vai provocar uma alcoolemia. E da mesma forma, o ácido. Se eu tenho aumento de ácido, eu provoco uma acidemia. Se eu tenho uma diminuição, eu provoco uma alcoolemia. Aumento de base provoca alcoolemia. Diminuiu a base, acidemia. Vamos para a prática. Aqui eu tenho um PCO2 de 33. 33 está para baixo ou para cima do valor normal? Barra. Está para baixo. Para baixo. Diminuição do ácido provoca o quê, pessoal? Alcoolemia. Opa, alguém respondeu a acidemia aí. Olha, atento. Volta lá. Tira print da tela aí quem respondeu a acidemia. Bora. Tira print da tela. Tem que tira printzinho, imprime numa folha isso daqui, tá? Imprime numa folha, na hora de responder a prova, tem que seguir o passo a passo, tá? Bora lá. Olha, 33. 33 é diminuição de ácido. Olha lá, o normal dele é de 35 a 34, a 45, né? 35 a 45. O ácido diminuiu. Quem é o ácido? PCO2. Ok? Então, se existe uma diminuição de ácido, vai provocar uma alcoolemia. Ok? Alcoolemia. Maravilha. Vamos voltar para o nosso caso clínico. Eu tenho um bicarbonato de 22.
22. Qual é o valor normal do bicarbonato? 22 a 26. Vamos lá, vou colocar valor normal do bicarbonato. Vou colocar bicarbonato BR aqui. Bicarbonato ou HCO3. Tá? Qual é o valor? Entre 22 até 20 até 26 é o nosso 26. limite, tá bom? É o valor que a gente está utilizando. Valores a nível do mar, tá bom? Valores a nível do mar. Agora, se eu falar assim, o cara mora lá na altitude, lá no Monte Everest, aí vocês têm que procurar a tabelinha de referência para ver o que mudou, tá bom? Aí vocês vão ver que vai mudar um detalhezinho aqui e vai ser só no bicarbonato. Já estou dando a dica, vai ser no bicarbonato, tá bom? Vai ser entre 19 e 21, tá bom? Mas aqui, ó, valor normal do bicarbonato, 22 e 26. Aqui ele me diz o quê? Que ele está em 22. Então, se eu tenho um paciente com 22 de bicarbonato, ele está dentro dos parâmetros normais. Certo? Então, eu tenho um PCO2, tenho o PCO2 o quê, pessoal? Em alcolemia. Então, coloco aqui, ó, pH eu coloco do ladinho normal, PCO2 o quê? Alcolemia. Beleza? Aí eu escrevo aqui agora, ó, bicarbonato. Como é que está o bicarbonato? Está normal. Quantos distúrbios eu encontrei até agora? Eu encontrei distúrbio no pH? Não. Encontrei distúrbio no PCO2? Sim, então coloca um aqui. Encontrei um distúrbio. Encontrei um distúrbio no bicarbonato? Não, não encontrei nenhum distúrbio no bicarbonato. O único distúrbio que eu encontrei foi uma alcolemia no PCO2. PCO2 representa respiratório ou metabólico? Respiratório. Respiratório. Então... agora sim. Então a gente vai traduzir uma alcolemia causada, né? Uma alcolemia causada por excesso, tá? Excesso de PCO2. Aí a gente vai traduzir todo esse nome aqui, é uma alcolemia causada por excesso de PCO2. Vamos colocar um nome bonito? Qual é o nome bonito? A gente vai chamar isso de alcolemia respiratória, tá bom? Esse é o nome. Eu vi mais algum distúrbio, pessoal? Eu vi mais algum distúrbio? Tem 2 distúrbios associados? Não. Ela é simples. Agora eu posso classificar se ela é simples ou é mista. Mista é quando existe 2, por exemplo, uma alcolemia respiratória e uma alcolemia metabólica. Existe essa possibilidade? Tem essa possibilidade? Não. Então, não tem, ó, lá no caso clínico, ó. Não tem, tá normal, ó, normal. Agora, por exemplo, se aqui embaixo eu encontrasse também um bicarbonato elevado, vamos supor que ele tivesse lá em 30, por exemplo, aumento de base provoca o quê? Alcolemia. Alcolemia o quê? Causado pelo bicarbonato. Seria uma alcolemia metabólica. Se eu tivesse... aí sim seria mista, mas nesse caso eu tenho somente uma alcolemia respiratória simples. Eu não vi mais nada. Agora, qual outro nome que eu posso colocar? A gente descobriu que é uma alcolemia respiratória simples. Posso colocar outro nome? Posso. Eu posso dizer que ela é pura, pessoal. Tá? Uma alcolemia respiratória simples pura. Quando é que eu utilizo essa palavra pura? Quando eu vou utilizar essa classificação de pura? Solamente vou utilizar essa classificação de pura quando o pH é normal. Ok? Se o pH é normal, aí sim eu posso utilizar que é pura. ¿Ya? É pura. ¿Por que pura? Porque simplesmente, por mais que tenha alteração de PCO2, não, ou por mais que tenha alteração de bicarbonato, não tem nenhuma alteração dele, ou não existe nenhuma repercussão do pH. O que significa isso? Quando não existe repercussão do pH. O que significa quando o pH está normal?
E mesmo assim existem distúrbios. O que é que significa isso? Significa que está compensado. Ah, então aqui eu posso dizer que seria compensado? O pH, sim, o pH está compensado. O pH está compensado. O pH está compensado. Presta atenção no que eu falo. O pH está compensado. Ele está normal, dentro de parâmetros normais. Mas a pergunta que pode ter também é: a alcoolemia respiratória está compensada? Aí eu não posso dizer que sim nem que não. Como é que eu vou descobrir? Agora eu tenho que... Aí eu teria que calcular o PCO2, o bicarbonato esperado ou o PCO2 esperado. Tá bom? Não é para hoje, essa aula é para amanhã, para a gente fazer os cálculos amanhã. Por hoje, eu quero que vocês me aprendam o que é alcoolemia e o que é acidemia. Somente. Nada mais. Combinados? Então vocês vão na internet, eu vou mandar um monte de gasometria para vocês nos grupos. Um monte, tô falando um monte mesmo. Vocês vão colocar lá, vocês vão enumerar, eu vou mandar enumeradas gasometrias, eu vou mandar dentro de um PDF. Vou mandar assim, gasometria 1, tá? Gasometria 1 tem um pH, por exemplo, de 7,61. Tem o PCO2, tá? O PCO2 de 60, certo? E eu tenho um bicarbonato de 30. Vocês só vão me colocar aqui na frente o diagnóstico primário. O que é o diagnóstico primário? É o que a gente consegue chegar até agora com essa explicação. Tá? Nesse primeiro passo. Só me vão colocar aqui, pô, doutor, pH aumentado é uma alcoolemia. Beleza? Ah, PCO2, aumento de PCO2. O PCO2 representa quem? Ah, ácido. Então, aumento de PCO2, né? E veja aqui o aumento, o normal é até 45, né? De 35 a 45, está em 60, existe 15 a mais, então ele está provocando uma acidemia. Beleza, acidemia. Essa análise que vocês vão fazer. E o bicarbonato, ele está elevado, então ele está provocando uma alcoolemia. Quem casa com quem? Quem está causando o problema aqui? Quem casa com quem? Eu tenho aqui alcoolemia e tenho aqui alcoolemia. Casaram? As duas, sim. Será que é acidemia com acidemia? Eu não vejo acidemia. Eu vejo um alcoolemia, um acidemia e um alcoolemia. Alguém discorda? Olha só. Atento à definição. Alguém respondeu aqui e falou que tinha acidemia com acidemia. Atentos. pH elevado provoca uma alcoolemia. Isso é, resultado é uma alcoolemia. Aumento de PCO2. PCO2 é o quê? Ácido. Aumentou ácido. Causa o quê? Acidemia. Coloquei aqui, ó, acidemia. Tá aqui escrito, acidemia. Aumento de base. Quem é a base? Bicarbonato. Aumento de bicarbonato causa o quê? A alcoolemia. Eu tenho duas palavras repetidas aqui, ó, alcoolemia e alcoolemia. Acidemia eu só tenho uma. Quem casa com quem? A alcoolemia casa com seu semelhante. Quem é? Outra alcoolemia. Não vai casar lá um porquinho com jumento, né? Não vai dar certo. Tá? Olha lá, alcoolemia com alcoolemia. Então, alcoolemia, quem foi causada essa alteração de pH aqui? Quem causou a alteração desse pH? Ah, doutor, foi o bicarbonato. Bicarbonato representa quem? Representa metabolismo, metabólico, né? Metabólico, já coloca aqui, ó. Qual é o nome? Agora sim, qual é o nome do distúrbio, o nome da doença? Ah, seria uma alcalose do tipo metabólica. Isso aqui é diagnóstico, o primeiro diagnóstico. Doutor, mas o PCO2 não estava alterado também? Tá quanto? 60, não é? 60. Até aqui, vocês não têm que se preocupar se tem outro distúrbio. Vocês estão descobrindo o primeiro distúrbio. Ah, o problema, sim, beleza. olha só, qual é o problema que vocês estão encontrando?
que vocês... Ah, pô, mas ali também tem uma acidose, uma acidose respiratória? Tem, sim, tem uma acidose respiratória. Mas qual é o primeiro diagnóstico que eu encontrei? Quem casou com quem? Qual foi o primeiro diagnóstico que eu encontrei? Uma alcalose do tipo metabólica. Agora, para mim saber se existe algum outro distúrbio associado, eu vou ter que calcular o PCO2 esperado. Certo? Aí cada diagnóstico primário tem uma regra. É o que a gente vai ver amanhã. Mas por enquanto eu não quero que vocês entrem nesse detalhe. Tá? Oi, pode falar. Bora lá. Deixa eu explicar mais uma vez. Bora lá, pessoal. Voltei aqui. O microfone acabou desconectando. Vamos dar um exemplo aqui de mista. Eu só posso dizer que existe um distúrbio misto quando eu descobrir, por exemplo, que eu tenho, por exemplo, eu tenho um pH, eu tenho um PCO2 e eu tenho um bicarbonato, tá? Independente do valor, tá? Independente do valor. Eu só vou ter, por exemplo, um distúrbio misto quando eu encontrar a seguinte configuração. Eu encontro aqui no pH uma alcoolêmia, eu encontro no PCO2 uma alcoolêmia, e eu encontro no bicarbonato, uma alcoolêmia. Certo? Então aqui eu tenho alcoolêmia, alcoolêmia e alcoolêmia. Ou então eu encontro um pH, um PCO2 e um bicarbonato, onde diz acidemia, acidemia, acidemia. Beleza? Se eu traduzir isso daqui, se eu casar todo mundo, agora sim eles casam. Eu tenho acidemia que casa com acidemia que casa com alcoolêmia. Não interessa quantos tem na família. Tá? Agora, qual o nome do distúrbio? Aí eu tinha que colocar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, todos deu acidemia. Seria uma acidose causada por um PCO2, né? E por um bicarbonato. Seria uma acidose respiratória e uma acidose metabólica. Para simplificar o nome, eu coloco uma acidose mista. Essa é a nomenclatura. Eu estou somente simplificando o nome. Nada mais. Então seria uma acidose mista. Em vez de eu falar, é uma acidose respiratória e uma acidose metabólica. Ou no outro caso, eu tenho uma alcalose metabólica e uma alcalose respiratória. Independente do valor. Vamos supor que aqui que o pH aqui está 7. Vamos colocar aqui os valores. 7,58, PCO2 aqui ele vai estar, por exemplo, 30, né? E o bicarbonato vai estar 28. Pronto. Diminuiu. Ó, o ácido diminuiu, o que ele causa? Se aumentou o ácido, ele faz uma acidemia. Se ele diminuiu, ele causa uma alcoolêmia. Aumentou o bicarbonato, alcoolêmia. Olha a flechinha, olha a setinha, inversa. E se eu perguntar para vocês, e qual seria o mecanismo compensatório esperado? O mecanismo compensatório esperado seria, se o PCO2 aumenta,
o meu bicarbonato também aumenta. Isso é mecanismo compensatório. Agora, se eu tiver um aumentando e outro diminuindo, pode ter certeza que eu vou ter um distúrbio misto. Na maioria das vezes. Tá? Então, primeira coisa, definição. Eu só vou colocar mista se o meu diagnóstico aqui de acidemia e alcoolemia eu te encontrar os três iguais. Todos em alcoolemia ou todos em acidemia. Aí sim eu vou dizer que é misto. Eu vou ter tanto um distúrbio, tá? Tanto um distúrbio respiratório quanto um distúrbio metabólico. Ou seja, a pessoa tem um problema renal e o nosso paciente tem um problema pulmonar. Compreendidos agora? Quando eu posso colocar o diagnóstico de misto? Misto. Misto só posso colocar o diagnóstico quando eu tiver todos na mesma situação. Ou é todos em alcoolemia ou é todos em acidemia. Só assim vai ser misto. E misto significa apenas uma redução da nomenclatura. Nada mais. Significa o seguinte, que eu tenho um distúrbio tanto respiratório, seja a acidemia ou uma alcoolemia, uma acidose ou uma alcalose, respiratória e mista ao mesmo tempo. Tá bom? E não estar dentro do padrão esperado, que seria uma resposta compensatória esperada. Beleza? Recapitulando, quando eu tiver um pH normal, significa uma coisa, né? Três coisas, né? Três coisas significa. Ou a gasometria está normal, ou existe um distúrbio puro, ou existe dois distúrbios puros. Simples. Ou seja, ou vai estar normal, ou vai estar anormal. Certo. Agora, quando é que eu coloco o nome de misto? Misto eu só posso colocar quando existe nos três parâmetros, todos na mesma configuração. Alcoolemia, alcoolemia, alcoolemia. Ah, uma alcalose metabólica e respiratória. Resumindo, alcalose mista. Beleza? Quando é que eu coloco o nome de puro? Eu só posso colocar o nome de puro se o meu pH estiver normal. Tá bom? Só posso colocar o nome de puro se meu pH estiver normal. Entendidos até aqui? Compreendidos? Vamos lá, vamos colocar um aqui, ó. pH 7,37. PCO2. Vou colocar um PCO2 aqui de 38. Bicarbonato. Bicarbonato vai estar em 24. Quais são os diagnósticos? pH. Acidemia ou alcoolemia? Normal, doutor. Normal. Normal. Qual é o normal? 7,35, 7,45. Tá dentro desses valores? Tá, 7,37. Normal. PCO2. PCO2 é o quê? Normal. Ácido. PCO2 é ácido. 38 é normal? 38 é? Sim, doutor, é normal. É normal? Beleza, normal, então. Vamos colocar aqui, normal. Bicarbonato é o quê? Normal. Normal. Normal também? Resultado da gasometria. Tem distúrbio ou Nenhum não tem distúrbio. Zero distúrbio. Apesar de que existe uma elevação do PCO2, uma mínima elevação do pH, mas, como valores de referência toleráveis, não existe nenhuma alteração. Beleza? Vamos mudar aqui alguns detalhes. Bora colocar aqui. pH 7, 38. PCO2 60. Bicarbonato 25. Diagnósticos. Transtornos. Quais são os transtornos aqui? pH. Como está o pH? Normal. 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 PCO2.
Ácido. Alcoolêmia. PCO2 está aumentado. Aumento de ácido provoca o quê? Acidemia. Acidemia. Ok, acidemia. Base, Normal. como está? Normal. Normal. Qual é o nome do distúrbio? Acidose Acidemia. respiratória. Acidose respiratória. Pura. Que mais? Pura. Que mais? Simples. Ah, ok, tem quatro nomes, lembrem-se. Eu só... Acidoses respiratória, porque o PCO2 representa respiratório, certo? Acidose respiratória. pH tá normal? Tá. Posso colocar o nome de pura? Pura. Então é pura. Se fosse aqui o bicarbonato e o pH normal, poderia colocar o nome de pura também? Também. Se o pH estiver normal, pode ser pura. Tem algum outro transtorno aqui? Estou vendo algum outro transtorno aqui? Ou outra acidose causada pela base? Ou alcalose causada pela base? Não. Não. Então, acidose Não. respiratória pura. Simples. Respeitaram a regra? Então, não adianta nada vocês colocar a setinha aqui, ó. Vamos supor, aqui tá elevado, aqui tá normal, aqui tá normal, mas e aí? Eu tenho que colocar aqui se é acidemia ou alcoolemia. Viu como é que é importante respeitar a definição, o conceito? Se nós não respeitamos o conceito, é igual nessa pergunta que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Vou mostrar novamente. A pergunta de prova aqui, ó. A saúde é a interação do estado fisiológico causada por patógeno externo ou reações do organismo contra eles e por parásitos? Isso é o conceito de saúde, por acaso? Não. Não, pelo amor de Deus. Saúde não é isso, não. Isso aqui eu tenho certeza que isso aqui é enfermidade. Isso aqui é conceito de enfermidade. Então, independente do que está escrito para cima, eu já vi que isso aqui, ó, o conceito é muito importante. O que é o conceito de saúde? Saúde é o completo bem-estar físico e mental, né? Social, psicológico, financeiro, né? É o equilíbrio entre tudo isso e não a interação do estado fisiológico com um patógeno. Claro que não, nada a ver, né? Então, o que eu respeitei aqui? O que eu quero mostrar para vocês? Que eu respeitei a definição de ácido e respeitei a definição de base. Se eu respeitei essas definições e eu conheço quais são os ácidos, né, que representam nesse caso, que é o PCO2, e quem é a base, maravilha. Se eu sei que o PCO2 é representado pelo pulmão, e se tiver algum transtorno, eu vou dizer que ele é respiratório, e assim como o bicarbonato é representado pelo bicarbonato, com certeza eu vou saber que ele é do tipo metabólico. Então fica tão mais fácil quando a gente respeita as regras e respeita os valores, não tem nenhum problema. Agora sim, agora daqui em diante, quando eu descobrir o meu diagnóstico primário, eu posso descobrir outros diagnósticos secundários. Eu posso, por exemplo, verificar, comparar se a minha acidose respiratória pura, simples, ela está compensada. E o que significa compensada, pessoal? Compensada significa o seguinte: sempre que existir um aumento de PCO2, o meu bicarbonato também tem que aumentar. Mas como eu posso ver na nossa gasometria, aqui está muito elevado, está em 60. O normal é até 45, está muito elevado. A pergunta é, será que esse meu bicarbonato em 25, ele está suficiente para essa quantidade de PCO2? Essa é a pergunta. Aí se eu descobrir, através das fórmulas, né, que a gente vai ver amanhã, a gente não vai ver hoje, que eu quero que hoje vocês treinem o diagnóstico primário. Se vocês errarem o diagnóstico primário, vocês vão errar o resto inteiro. Não vão nem chegar a fazer delta-delta. É impossível, tá? Não vão fazer nenhum gap. É impossível. Não tem como fazer. Se errou o primeiro diagnóstico, vai errar tudo. Se não sabe definir quais são os diagnósticos primários, só existe 4 diagnósticos primários.
tá? Existe a acidoses, ó, acidoses, duas acidoses, tá? E existe duas alcaloses. Alcaloses. Uma vai ser respiratória, outra vai ser metabólica. Uma respiratória e outra metabólica. Isso aqui é distúrbio primário. É o primeiro diagnóstico que vocês vão fazer. Mas só vai chegar nesse diagnóstico se respeitar o conceito de ácido e o conceito de base. E se conhecer os valores normais de pH e os valores normais de PCO2 e bicarbonato. Se não respeitar, vai errar. Errou a primeira, errou tudo. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar a gasometria para vocês. Vocês tiraram print da prova. Eu sei que vocês tiraram. Não tem nenhum problema, eu não fico chateado por isso. Tá? Bora lá. Vai na prova que vocês fizeram, tem um monte de caso clínico lá. Muitos casos clínicos. Tenta resolver o caso clínico. Enquanto isso, eu vou mandar para vocês, tá? Vou produzir aqui um PDF com várias gasometrias, não sei quantas, umas 30 pelo menos. E vocês vão colocar aqui acidoses, o diagnóstico primário. Vão colocar bonitinho, alcoolemia, acidemia, alcoolemia, acidemia, alcoolemia, acidemia, alcoolemia, acidemia, alcoolemia, acidemia. Tá? E embaixo vão colocar o diagnóstico. Vai ser assim, ó. Vamos formular aqui. Vou colocar a gasometria. E aqui embaixo, aqui vai ter aqui pH, vai ter o PCO2, vai ter o bicarbonato aqui. E aqui embaixo vocês vão colocar a resposta. É para vocês treinar. Tá? Treinar. Aqui vocês vão colocar de acordo com a gasometria. Aqui vai estar os valores aqui, ó. Vai estar os valores aqui. E tem 1 milhão de informação aqui. Tem hemoglobina, tem saturação de oxígeno, tem cloro, tem potássio. Tem um monte. Mas o que vocês precisam? pH, PCO2, bicarbonato. Coloca aqui. Ah, aqui está em acidemia. Beleza. Acidemia. Aqui está em alcoolemia. Ok, aqui está em acidemia. Ah, o diagnóstico então aqui se está em acidemia, mas a acidemia foi pela base, então foi uma acidose, olha só, uma acidose metabólica. Diagnóstico primário. Posso colocar o que mais? Ah, se vocês verem lá na gasometria que vocês podem colocar alguma coisa a mais, ah, ela é simples. Né? Se ela é simples, ah, beleza, ela é simples, não tem mais nada. Beleza? Ah, ela é pura. Legal, vocês colocam se ela é pura. Tá? Mas o que eu quero é o diagnóstico primário aqui, ó. Acidose metabólica, acidose respiratória, tá? Acidose respiratória, acidose metabólica, alcalose metabólica e alcalose respiratória. Somente. Ok? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão treinar entre hoje e amanhã. Somente isso. Agora, amanhã, como vocês já conhecem as regras, já conhecem as definições, aí a gente vai entrar, né? Já recordar, conhecer você já conhece. Só tem gente ainda que tem um pouquinho de dificuldade, né? Até hoje ficar perguntando qual seria os valores, né? Não foi um nem duas, não foi umas 5 pessoas que me perguntaram. Pô, doutor, mas e o valor normal? Como é que é? Tá? E eu vou colocar lá um que tá diferente lá. Vamos supor que ele tá lá no Everest lá. Aí vocês têm que procurar o valor lá. Tá? Qual é o valor lá a nível nas alturas. Tá bom? Vocês têm que respeitar. Tá aqui a tabelinha. A nível do mar, essa aqui, ó, da esquerda. Nas alturas, perdão, da direita, tá? O que tá do lado direito, a nível do mar. O que tá na esquerda, altitude. O que mudou aqui? Bicarbonato, entre 19 e 22. Tá? Esses valores aqui, depende da região, tá, pessoal? Eu já falei para vocês, valores de laboratório, vocês têm que estudar constantemente. Né? O professor de vocês falam. Tem que Por quê? Eu sempre já falei isso para vocês. Cada autor, cada instrumento, cada aparelho, cada leiturista, cada laboratório tem sua regra, seus conceitos, suas definições, o corpo das pessoas
são diferentes, a alimentação de uma determinada região é diferente de outra região, então os valores mudam, tá bom? Se vocês saírem daqui, da nossa região amazônica aqui, vocês forem para uma outra região, tudo vai mudar. Tudo, completamente tudo vai mudar. Mas os conceitos não mudam. Né? Por exemplo, que está 19 e 22. Então eu tenho uma base entre 19 e 22 que é normal. Se existir um aumento de base, o calose vai estar 23. 23 é alcoolêmia para quem vive na altura. Mas é normolêmia para quem vive a nível do mar, na nossa altura, aqui na nossa altitude, 300 metros de altura. É normal. Então, isso aqui, vocês têm que observar isso aqui. Vocês não vão dar diagnóstico pelo valor de referência. Tá? O diagnóstico não é esse. Acho que vocês já viram bastante aqui. Valor de referência não diz nada. Tá? E mais na frente, espero que continue ensinando a vocês que valor de referência não olhe para o valor de referência. Tá? Mais na frente, vocês vão aprender que a clínica sim. Tá? Aqui o valor de referência nos faz somente referência, mais nada. Ele não dá diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é nós, através de uma análise. Mas para fazermos essas análises, tem que respeitar. E neste nosso caso aqui, respeitamos os conceitos, né, de ácido e de base. Somente, mais nada. Aprendemos uma regrinha. Se nós aprendermos lá o conceito de ácido, aumento de ácido, maravilha, aumento de ácido, acidemia. Aumento de base, alcoolêmia. Diminuição do ácido, alcoolêmia. Diminuição da base, acidemia. Pronto, resolvido o problema. Mas tem que aprender, tá? Alguma pergunta, pessoal, para nós finalizarmos? Vamos começar aqui, vamos abrir para o grupo 1 aqui. Alguma pergunta que vocês tenham dúvida ainda, grupo 1? Nada, né? Grupo 2, alguma pergunta que vocês tenham? Grupo 3, alguma pergunta que vocês tenham? Pode falar, Fernanda. Grupo 3 está falando agora, pessoal. Pode falar. Bora lá, mais uma vez, né? Eu já falei diversas vezes, né, em outras aulas, e mais uma vez aqui. Sempre, o que é mais confiável? O que é mais fidedigno? O que me traz mais segurança? Deixa eu explicar o conceito, Fernando, para todo mundo entender. Ele perguntou em qual situações eu devo utilizar, se eu tiver o bicarbonato real e se eu tiver o bicarbonato standard. Quando eu tiver só HCO3 aqui, ele é chamado de standard ou simplesmente chamado de atual. Qual é a diferença de um bicarbonato real para um bicarbonato standard? E qual eu devo utilizar? É uma boa pergunta, tá? É uma boa pergunta. Sempre eu devo utilizar bicarbonato real. Agora, por quê? Essa é a pergunta. Por quê? No meu bicarbonato real, ele é uma base. Vocês sabem o que é média, né? Vocês sabem o que é média? Lá de bioestatística? Bom, por exemplo, eu tenho aqui de bicarbonato. Vamos supor que eu tenho de bicarbonato 22, 38, 48. Isso aqui é uma variação no dia a dia. Todo dia existe uma variação. Muda, essa variação muda. Claro, ela não é exorbitante assim. Vamos supor que ela está 21.7. 21.9 daqui a meia hora. Então, existe uma variação. O bicarbonato real é a média dessa variação. Tá bom? E o bicarbonato standard, ou bicarbonato atual, é daquele exato momento que o técnico, ou a técnica, ou nós, médicos, fomos ao leito do paciente e retiramos uma amostra de sangue arterial. Vamos supor que é 38. Mas a minha média é 25. O que é mais confiável utilizar? Um bicarbonato real, que me dá a média do bicarbonato, é um bicarbonato verdadeiro, ou um que fica igual um maluco para cima e para baixo alterando? Uma hora ele está acidose, outra hora ele tem alcoolêmia,
que é mais confiável? Bicarbonato real. Então, por mais que na questão tenha lá os dois bicarbonatos, quem eu vou utilizar? Bicarbonato real. Entendidos? É a mesma coisa lá se eu tiver, por exemplo, uma hemoglobina glicada, uma hemoglobina glicosilada e uma glucosa de rotina, em jejum. Quem é que eu vou confiar? Por mais que minha glicose tiver 180 lá, tiver em jejum de 3 dias. Não vou dar o diagnóstico de diabetes. Vou confiar na minha hemoglobina glicada, que vai ser a quantidade de um período de tempo que vai ter de glucose naquela hemoglobina. Então, quem é mais confiável? Ah, imagina se eu tiver que colocar bicarbonato num paciente. O que é mais confiável? O meu bicarbonato real. Compreendidos o porquê utilizar bicarbonato real? Por que devemos utilizar ele? Por mais que na questão tenha as duas opções. Quem eu vou utilizar? Bicarbonato real. Pô, doutor, mas no meu dia a dia pode ser que eu não encontre o bicarbonato real. É muito difícil, tá, pessoal, fazer bicarbonato real. Porque exige muitas vezes você fazer a mesma técnica no paciente. Imagina, você furar o paciente 4, 5 vezes ao dia na artéria. É sangue arterial, é difícil, não é fácil. Então, o que geralmente temos? Geralmente temos, padrão, um bicarbonato standard, bicarbonato atual. Dificilmente vamos encontrar um bicarbonato real. Tá bom? Tô falando do dia a dia, mas para fins de prova, se tiver os dois, quem eu pego? Bicarbonato real. Beleza? E se não tiver, faço com o que tem. Pronto. Simples. Agora, só lá na frente, quando eu falar assim, conduta, tratamento, aí sim, vocês vão ficar com o pé atrás quando eu falar assim, faça a correção do bicarbonato de acordo com o bicarbonato atual. Um pezão lá atrás, e se possível os dois. Imagina que tá lá, o paciente de vocês está dizendo que está em 20 de bicarbonato. Em 20 de bicarbonato. Supostamente está normal. Aí tem que fazer uma diluição de bicarbonato no paciente. Vamos supor que tem que colocar 200 ml de bicarbonato no paciente para fazer essa correção. Eu vou ficar com meus dois pés lá atrás. Imagina se a média dele tiver 24, né? Ou se o bicarbonato lá, vamos supor, extremo, tá em 8 de bicarbonato, eu tenho que corrigir um montão, mandar quase meio litro de bicarbonato dentro do soro do paciente. 500 ml de bicarbonato, 200 ml, 300 ml. Eu vou ficar com medo. Vai que não é isso mesmo. Né? Vai que não é isso. Bicarbonato ia ser difícil para poder tirar do corpo do paciente. Agora, se for um PCO2, né, todo o tempo, é mais fácil, a gente vai ter menos problema. A gente pode causar outros problemas, a gente vai ter menos problemas, se for o caso. Tá bom? Compreendidos? Já podem praticar, se eu mandar atividades para vocês agora, já podem praticar o exercício, não é atividade, né? Não é atividade, não é obrigatório fazer. É um exercício. Um exercício de conceito. Nada mais. Olha e diz, acidemia miocolêmia, acidemia miocolêmia, acidemia miocolêmia, acidemia miocolêmia. Mais nada. E embaixo, vocês colocam se é acidose metabólica ou respiratória, alcalose metabólica ou respiratória. Se quiserem treinar para colocar se é simples, pura ou se é mista, treinem. Se não, não precisa. Amanhã a gente continua a partir daqui. Beleza? Aí sim a gente vai para se ele vai ver se ele é compensado, se ele não é compensado. Quando é que eu posso calcular New Gap? Quais são as causas, quais são as ocasiões que eu posso calcular o delta-delta? Tá bom? Quais são as fórmulas de cada distúrbio? Oi, pode falar. Isso, a Hannah pergunta pra gente, vai justificar se for, se é respiratório, perdão, só vai justificar, né, o pH se for respiratório ou metabólico, sim. Tem que justificar quem está fazendo alteração ou não do pH, tá? Quem está fazendo alteração do pH? Tem que justificar, tá bom? E não utilize uma regrazinha que diz assim, a que tiver mais longe, a que tiver mais próxima, que não sei o quê. Eu já vi um monte de gente assistindo esses vídeos aí, postando lá nos status lá, que eu acompanho os status de todo mundo, né, lá no Instagram.
Twitter, essas coisas mais, tá lá um monte de gente vendo um videozinho lá, avançado, mas não sabe o conceito de ácido e base, não sabe o valor normal. O que adianta ver lá um distúrbio megalodôntico lá, se não sabe o que é ácido e base? Fica difícil, tá bom? Aí depois a culpa é minha. Deus me livre, a culpa é minha. Não mesmo. Tá bom? Já podem treinar para acidemia e alcoolemia. E já colocar o distúrbio primário. Distúrbio primário é o primeiro distúrbio que a gente encontra. Tá bom? É claro, vocês sabem, a gente pode encontrar até 3 distúrbios. Até 3 distúrbios. Posso ter 2 distúrbios? Posso. Posso ter 3? Posso. Tá bom? Aí isso é mais pra frente. Amanhã a gente vai ver isso. Beleza? Combinados? Já são, ó. Nossa, passou 1h30 que eu nem percebi. Tá bom? Só explicando o que é ácido e o que é base. Ácido e base. Ácido e base. Combinado, pessoal? Pode ser? Então amanhã. Isso, eu vou mandar. Vou fazer aqui o PDF. Vou mandar para vocês. Aí um PDF, eu vou mandar os 2 arquivos, tá? Um PDF e em Word. Mas vocês podem imprimir, tá? Eu vou mandar fazer em formato A4. Vocês imprimem e vão treinando, tá? Imprime e treina. Combinados? Então, amanhã, pessoal, se der tudo certo nesse mesmo horário, tá? A gente faz novamente esse encontro. Quem não puder, vê depois o link, né? Tem várias pessoas que não viram. Eu vou mandar o link já lá no grupo. Beleza? Combinados? Então, amanhã a gente vai ver as regras. Agora aprendam as regras, tá bom? Aprendam. Vão lá nas regrinhas, tem que respeitar, ó. Vão lá nas regras. Vocês têm que ir nas regrinhas para poder aprender. Quem tem um livrinho, pessoal, quem pegou o livrinho, também tem um monte de casos. Olha só, sai 33, 60, 31, 7, 47, 44, 31. Pode responder também, não tem nenhum problema, tá? E mais assim, mesmo assim, ó, eu vou mandar, tá? Aqui a regrinha, ó. Tá aqui a regrinha. Tá no livrinho, tá no slide também, tá, pessoal? Não tem nenhuma informação. Quem não pegou o livrinho não tem nenhuma informação privilegiada. É apenas um recompilado, organizado do que a gente estudou, mais nada. Beleza? Não tem nada de especial. Não tem pergunta de prova, não tem nada. Tá? Então aqui são as fórmulas. Fórmulas são essas duas aqui. E as regras, né? As regras são essas duas de baixo aqui. Dependendo de cada distúrbio primário. Então, quando eu descobri o meu primeiro distúrbio, se ele for uma acidose metabólica, a regra é eu utilizar o PCO2 esperado. Essa é uma das fórmulas, tá, pessoal? 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2, o resultado. É uma das fórmulas. Existem umas 10 fórmulas para calcular se é ou não compensado em relação à acidose metabólica. Essa é uma das mais utilizadas. Eu peguei uma das mais utilizadas. Tem outras, tá bom? Tem outras que chegam no mesmo resultado. Só muda a fórmula. Às vezes tem aqui 2,5 mais 6. No final dá o mesmo resultado. Não muda nada. Tá? Só mudou aqui um númerozinho aqui e tal. Pronto. Beleza? Aprendam isso aqui. Ó. Quem não tem, ó, aproveita, ó, tira print também. Pode tirar print, tá bom? Tira print disso daqui e tira print desse outro detalhe aqui, ó. Deixa eu colocar na tela, tá aqui, ó. Esse detalhe aqui. Se vocês aprenderem isso daqui, pronto. Respondeu tudo. Beleza? Boa noite para vocês. Até amanhã. Quem for sexta, sexta. Quem não for... Mesmo horário, né? Amanhã. Vão dormir. Mesmo horário amanhã, tá, pessoal? Às 20 horas. Mas eu vou avisando vocês, tá bom, pessoal? Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.